Minha irmã, meu irmão, passado o ciclo do Natal do Senhor, retomamos o tempo comum ou tempo ordinário na liturgia da Igreja. Esta primeira etapa do tempo comum se estenderá até a terça-feira, véspera da quarta-feira de cinzas, quando a Igreja iniciará mais uma quaresma. A liturgia do tempo comum vai nos alimentar com a palavra do Senhor, a fim de nos fortalecer na vivência da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, e de nos preparar para dar testemunho da fé batismal. Viver como criaturas novas, lavados nas águas do batismo e ungidos pelo Espírito Santo. Somos todos chamados a levar ao mundo o bom perfume de Jesus Cristo, a iluminar com nossas atitudes caminhos novos para um mundo novo. Prepare-se agora para ouvir o texto sagrado de hoje e fique atento à palavra que será proclamada, mas antes suplique comigo. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da palavra, quisestes dialogar com a humanidade de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe, em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade, e deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Irmãos, rodeados como estamos por tamanha multidão de testemunhas, deixemos de lado o que nos pesa e o pecado que nos envolve. Empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus, que em nós começa e completa a obra da fé. Em vista da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até ao sangue na vossa luta contra o pecado. Minha prezada irmã, meu prezado irmão, escutamos hoje como primeira leitura um breve trecho, apenas 4 versículos do capítulo 12 da Carta aos Hebreus. O capítulo 12 da Carta aos Hebreus dá continuidade ao tema da fé, que foi exaustivamente abordado no capítulo anterior. Após narrar os exemplos dos heróis da fé, o que está em Hebreus 11, o autor convida todos os cristãos a seguir este exemplo, mantendo-se firmes na sua caminhada cristã. Os versículos 1 e 2 começam com uma exortação enérgica à perseverança, comparando a caminhada cristã a uma corrida de resistência. O autor da Carta aos Hebreus utiliza a figura de uma multidão de testemunhas, referindo-se aos exemplos de fé dos heróis mencionados no capítulo 11, que agora estão à nossa volta, como uma nuvem que observa os cristãos em sua jornada. A ideia de despojar-se de todo o peso e livrar-se do pecado que nos assedia reflete a necessidade de pureza e de uma vida focada no objetivo final. A corrida, que exige disciplina e esforço, simboliza a vida cristã, que deve ser vivida com dedicação e perseverança. O versículo 2 apresenta Jesus como o autor e consumador da fé, o modelo perfeito para todos os cristãos. Ele não só iniciou a fé, mas também a levou à perfeição, ao conquistar a salvação pela cruz.
O autor ressalta que Jesus, mesmo diante do sofrimento, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Isso serve de exemplo para os cristãos que enfrentam as dificuldades da vida, mostrando que a fidelidade a Deus exige um compromisso radical, até mesmo diante do sofrimento. Além disso, Jesus é exaltado e sentado à direita do trono de Deus, um símbolo da sua vitória e de sua autoridade. Nos versículos 3 e 4, o autor conclui com um apelo à reflexão sobre a paciência e resistência. Ele convida os cristãos a considerar Jesus, que suportou a oposição dos pecadores, a fim de não desanimarem ou se cansarem no caminho da fé. O sofrimento e as provações fazem parte da jornada cristã, mas não são instrumentos que moldam e purificam a fé. O versículo 4 destaca que, embora os cristãos enfrentem dificuldades, ainda não chegaram ao ponto de sofrer como Cristo sofreu na cruz, o que implica que suas provações não são tão extremas quanto as de Jesus. Esses versículos enfatizam a importância da perseverança na fé, destacando que a vida cristã exige esforço, disciplina e foco no exemplo de Cristo. A metáfora da corrida não é apenas uma figura de linguagem, mas uma representação da intensidade e do comprometimento necessário para viver a fé de forma autêntica. A fé cristã não é passiva, mas exige ação constante e esforço, especialmente em tempos de dificuldades. Nos dias de hoje, esse texto de Hebreus oferece um desafio significativo aos cristãos, que muitas vezes se deparam com as tentações de desânimo, medo e desistência diante das dificuldades. A vida cristã é uma corrida que exige perseverança constante, principalmente quando o mundo oferece alternativas de prazer imediato, superficialidade ou até mesmo perseguições por causa da fé. A metáfora da corrida é poderosa, pois mostra que a jornada cristã não é fácil, mas é cheia de recompensas, especialmente a eterna comunhão com Deus. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E venha sobre você, minha irmã, sobre você, meu irmão, sobre sua família e sua comunidade, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.